Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Joseph, né? Então vamos dar continuidade aos nossos assuntos, praticamente agora de física e química, não é? Então é o seguinte, já vimos alguns conceitos sobre a matéria, né? O que é matéria? Todo o corpo, né, que tem massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Então, para diferenciar a maioria das matérias, né, praticamente todas as matérias, existem algumas diferenciações que a gente chama de propriedades da matéria, né? Essas propriedades podem ser gerais e específicas, né? O que isso quer dizer? Que de um modo geral existem algumas características que se assemelham entre si, né? E já tem um determinado tipo de matéria que tem a sua cor, né? Odor, sabor, brilho específico, beleza? Então, é, nas gerais, a extensão, lembrando, né, de uma pequena revisada, né, é praticamente a área de qualquer matéria, né? Quando você consegue contornar aquela área, né? Quando você pega e consegue se contornar, a gente tem a nossa extensão, beleza? O que é inércia, né? Lembrando, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo parado, toda matéria parada tende a permanecer parado, né? Lembre dentro do ônibus, porque você, né, uma freada brusca dentro do ônibus, você acaba andando um pouco para frente, até chega até cair, né? Justamente devido à lei da inércia, que o nosso corpo, quando está em movimento, ele vai permanecer em movimento. Quando o nosso corpo está parado, ele tende a permanecer em parado, né? Eu lembrei agora de um exemplo, né, sobre a inércia, que quando você está dentro do carro e acaba passando por debaixo do viaduto, né, em alta velocidade, você tem aquela sensação, né, um pouco de enjoo dentro do organismo. Por quê? É justamente sobre a lei da inércia, né? O nosso cérebro, todos os nossos órgãos estão parados, né? Logicamente, dentro de você. Mas você está dentro do carro em movimento. Então, quando você tem uma variação de velocidade muito rápida, né? Os seus órgãos, aquela sensaçãozinha de incômodo dentro do organismo é justamente isso, um pouco do movimento dos órgãos dentro de si, né? Então a gente tem aquela sensação até de ficar tonto, né? Um pouco, dependendo da pessoa, beleza? O que é a massa? Massa é o que você tem, né? O que vai ocupar no espaço, né? A gente tem a mania de falar qual é o peso, mas na verdade o nosso peso é a nossa massa vezes a gravidade, que a gravidade a gente dá em G, né? A gravidade nós arredondamos, né, para nossa física, a gente consegue. Tem questões que trabalham um valor, tem questões que trabalham já arredondado, né? No caso, nossa gravidade é 10. Né? Se você tem 30 quilos, o seu peso é 30 vezes 10, beleza? Mas a sua massa, né, que é 30 quilos, beleza? É a sua massa. Impenetrabilidade é a propriedade de, da capacidade, né, de não se dividir, não é? A impenetrabilidade tem uma grande comparação com indestrutibilidade também, não é? Que nenhum corpo deixa de existir, né? A gente consegue dividir a, nossos, a nossa matéria, não é? Como também a divisibilidade, não é? A nossa elasticidade também de determinados objetos, beleza? A impenetrabilidade também de alguma matéria, né, a dureza também que a gente chama, né, nas específicas, né? Hoje agora, né, então nós vamos trabalhar, né, as propriedades específicas da matéria. Então, quando a gente se trata de específica, nós vamos dividir também elas em alguns grupos, né? Primeiro nós temos as funcionais, que é dividido nos ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui é a nossa parte química, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Né? Vocês vão saber os conceitos de ácido, o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido, beleza? Nós temos as organolépticas, né, que são aquelas que a gente consegue identificar, né? Por exemplo, a cor, a olho nu, o odor, o sabor e o brilho também, né? A gente consegue identificar a olho nu. E nós temos as propriedades específicas propriamente dito, né, físicas, né, que é a condutibilidade, que é a capacidade de passar energia, a dureza, né, e o estado físico da matéria que nós vamos ver, beleza? Então aqui, dentro dos ácidos, bases, sais e óxidos, né, o que são ácidos, né? Praticamente aqui, ó,
não o conceito, mas de um exemplo, né? Um ácido são o vinagre, suco de limão, o líquido de bateria, né? Nós temos aqui, ó, o ácido acético do vinagre, o ácido cítrico do limão, né? Por isso que são chamados de frutas cítricas, porque ela possui ácido cítrico, beleza? O líquido de bateria, que é o ácido sulfúrico, né? Que o que é o ácido sulfúrico? É aquele que corrói, beleza? A maioria das características dos ácidos, né, é praticamente isso. São ácidos, né? Vamos ver agora o conceito propriamente dito. O que são base, né? A gente chama o leite de magnésia, que a gente chama aqui a solução aquosa de hidróxido de magnésio, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? O desinfetante, que é o hidróxido de amônio, beleza? Normalmente a união com bases e ácidos, né? Por exemplo, quando você está com dor estomacal, com azia, né? O seu estômago está muito ácido. Normalmente, os remédios que são indicados são remédios à base de bases, não é? Então, o que é a base? O eno, não é? Praticamente, o eno é uma base que vai reagir com ácido que você vai liberar, não é, gases, beleza? Então, vai equilibrar. Então, normalmente, uma base equilibra o ácido. Então, vão se acostumando aí com esses conceitozinhos, beleza? Para a gente não conseguir se perder, beleza? Então, o que são sais? Né? O mais conhecido é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o nome, né, a nomenclatura química dele. Né? O adubo, que é a mistura de sais de fósforos, né, cálcio. O bicarbonato de sódio, né, que é utilizado também como um antiácido, beleza? Aqui, ó, o bicarbonato de sódio, beleza? Também serve para fortalecer o cálcio, né? Você usa bicarbonato no creme dental para poder, né, deixar os dentes mais fortes, né? Nós temos os óxidos, que é o extintor de gelo seco, que é o gás carbônico. Nós temos o cal, que é o óxido de cálcio, água oxigenada, né? São óxidos. E o peróxido de hidrogênio, beleza? Então vão se acostumando com essas nomenclaturazinhas aí, beleza? Então, dentro das propriedades específicas, nós vamos ver as propriedades físicas, não é? A primeira das propriedades físicas, nós temos o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Acho que vocês já viram isso, né? Acho que no sexto ano, não é? As propriedades, né? Então, o ponto de fusão é o que? É a matéria em que a substância passa da fase sólida para a fase líquida. Então, o gelo vai derreter, né? Passa da fase sólida para a fase líquida sob uma determinada pressão. Então, nós temos um gráfico aqui, né, que eu peguei da internet, do Google, beleza? Então, nós temos aqui um gráfico de onde tem o ponto, né, de fusão e de ebulição. Saiu do estado sólido, passou pelo estado líquido e passa então de estado para estado, né? Então, o ponto de gelo do estado sólido para o estado, né, líquido, a gente chama de ponto de fusão. Nós chamamos de ponto de fusão. Ponto de solidificação, né, praticamente ao contrário, a temperatura em que a substância passa da fase líquida para a fase sólida. Então, quando você coloca uma água no congelador, nós temos o processo de solidificação, beleza? Então, conceitozinhos básicos aí, né, dentro da propriedade da matéria. Ponto de ebulição é o ponto de fervência, né, que a gente chama. Temperatura em que a substância passa da fase líquida para a gasosa sob uma determinada pressão, beleza? Ponto de condensação, né, é a temperatura em que a substância passa da fase gasosa para a fase líquida sob uma determinada pressão. Então, quando você tem aqui o copo, né, você coloca água gelada em um copo e ele começa a ficar um pouco suado, né, ao redor do copo, o que isso explica? Como é que você consegue explicar esse fenômeno, né? Nós chamamos de ponto de condensação, onde temos o que? Uma temperatura interna dentro do copo está conseguindo ser menor do que a do meio ambiente. Beleza? Então essas partículas aqui que estão congeladas, quando entram em contato com o ambiente, né, com a temperatura mais alta, a gente leva ao ponto de condensação, que é a formação dessas pequenas gotículas.